E o vídeo de hoje eu vou falar sobre a potenciação de números inteiros. Então vamos começar com a definição. O que é uma potência? Uma potência ela é formada por dois números. Um dos números ele é chamado de base, que está sendo representado aqui pela letra A, e o outro é o N, que é chamado de expoente, que também está representando um outro número. E como que eu resolvo uma potência? Para mim resolver a potência, eu tenho que observar o expoente. O expoente ele vai dizer a quantidade de vezes que eu vou repetir o número da base. Nesse caso aqui, eu vou repetir, a letra A que está representando o número da base N vezes. Então vai ser A vezes A vezes A vezes A. E essa parte aqui são os fatores. Então aqui nós temos a composição de uma potência. A potência é formada pela base e pelo expoente, onde o expoente me diz a quantidade de vezes que eu vou multiplicar o valor que vai estar na base. E agora vamos às regras. A primeira regra é quando a base ela é zero e o expoente é um número natural diferente de zero. Então aqui nos exemplos nós temos as potências cujas bases o valor é zero e cujos expoentes são números naturais diferentes de zero. O 1, o 2, o 3 e o 4. Então, como que eu resolvo esse tipo de potência? Aqui no primeiro exemplo, o meu zero está elevado a 1. Zero elevado a 1 é zero, porque eu vou estar multiplicando o zero uma única vez. Agora, aqui no segundo exemplo, eu tenho o zero com o expoente 2. E esse expoente 2 aqui, ele recebe um nome. Ele é chamado de quadrado. Então, eu vou ter zero elevado ao quadrado. E como que eu resolvo esse zero elevado ao quadrado? Vai ser zero vezes zero. E quanto que é zero vezes zero? Zero também. Agora aqui no terceiro exemplo eu tenho zero elevado ao expoente 3. E quando eu tenho um expoente 3, eu chamo ele de cubo. Então aqui no terceiro exemplo eu tenho zero elevado ao cubo. E como que eu resolvo essa potência? Vai ser 0 vezes 0 vezes 0. E quanto que é 0 vezes 0 vezes 0? 0. Agora aqui no quarto exemplo eu tenho 0 elevado a 4. Ou seja, eu tenho 0 elevado à quarta potência. E como que eu resolvo? Vai ser 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Que vai ser 0. Então o que eu posso observar com essa primeira regra? Se eu tenho zero elevado a qualquer número natural, o meu resultado sempre vai ser zero. Então, eu não preciso desenvolver toda essa conta aqui no meio. É só eu colocar o resultado direto, que é zero. Agora, vamos à nossa segunda regra. A segunda regra diz que quando a base é um número inteiro diferente de zero, ou seja, 1, 2, menos 3 e menos 5. E o expoente é zero. Então aqui, em todos esses exemplos aqui, o meu expoente é zero. Então, como que eu vou resolver? Então vamos lá. No primeiro exemplo eu tenho 1 elevado a zero. 1 elevado a zero é 2 elevado a zero. 1 menos 3 elevado a zero. 1 e menos 5 elevado a zero também é 1. Então, o que diz a minha segunda regra? Se eu tenho um número na base inteiro e o expoente ele é zero, o meu resultado, ou seja, o resultado da minha potência sempre vai ser 1. E agora vamos à nossa terceira regra. O que diz a nossa terceira regra? Que a base é um número inteiro diferente de zero, então eu tenho aqui como base o 1, o 2, o menos 5, o menos 7. E o expoente é 1. Em todos esses exemplos, o meu expoente é 1. Então, nesse caso, como que eu resolvo? Aqui no primeiro exemplo, eu tenho 1 elevado a 1. Então, é 1 uma única vez. Então, o meu resultado vai ser 1. Aqui eu tenho 2. 2 elevado a 1. Então, quer dizer que vai ser o 2 uma única vez. Então, vai ser 2. Aqui eu tenho menos 5 elevado a 1. Então, quer dizer que vai ser menos 5 uma única vez. Menos 5.
E aqui eu tenho menos 7 elevado a 1, então quer dizer que vai ser menos 7 uma única vez. Ou seja, o que essa regra me diz? Essa regra me diz que quando eu tenho, né, a base como número, né, inteiro e o meu expoente é 1, o resultado da minha potência vai ser o valor da minha base. Agora vamos à nossa quarta regra. O que diz a quarta regra? Que quando a base é um número zero e o expoente é um número natural, o que acontece? Ó? Aqui nesses exemplos, todas as minhas potências, a base é 10. O que muda são os valores dos expoentes, 1, 2, 3 e 4. Nesse caso, como que a gente resolve a potência? Eu vou estar colocando 1 e o expoente vai me dizer qual vai ser a quantidade de zeros. Ó, nesse primeiro exemplo, o meu expoente é 1, então vai ser um zero só. Nesse segundo exemplo, o meu expoente é 2, ou seja, está elevado ao quadrado. Então, quer dizer que eu vou colocar aqui 2 zeros. Aqui no terceiro exemplo, o meu expoente é 3, ou seja, é cubo. Então, eu vou acrescentar 3 zeros. E no meu quarto exemplo, eu tenho o expoente 4, ou seja, está elevado à quarta potência, então eu vou acrescentar 4 zeros. Então, aqui com essa regra, o que eu tenho que saber? Que o expoente me diz a quantidade de zeros que eu vou colocar na resolução da minha potência. Agora vamos à nossa quinta regra. Na quinta regra, eu tenho a base positiva e tenho o expoente quando ele é par. Aqui nesse caso aqui, o expoente é 4 e 2. E aqui eu tenho os expoentes ímpares, 1 e 5. Vamos ver o que vai acontecer com o resultado dessas potências. Aqui no primeiro exemplo, eu tenho 2 elevado à quarta potência. Então, eu vou multiplicar o 2 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Agora, aqui no segundo exemplo, eu tenho 3 elevado ao quadrado. Então, eu vou multiplicar o 3 duas vezes. E 3 vezes 3 é 9. Agora, aqui com os expoentes ímpares, eu tenho 4 elevado a 1. Então, vai ser o 4 uma única vez. E tenho 1 elevado a 5. Então, vai ser 1 5 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 e vezes 1, que vai ser igual a 1. Então, observando, né, tanto os expoentes pares como os expoentes ímpares, eu obtive qual a conclusão que eu posso chegar. A conclusão que eu posso chegar é de que eu obtive como resultado números positivos. Então, quando eu tenho bases positivas e expoente tanto par como expoente ímpar, as duas formas me dão, né, como resultado números também positivos, como 16, o 9, o 4 e o 1. Agora, a nossa sexta regra. A sexta regra diz que a base ela é negativa e o expoente é par. Então, quando eu tenho a base negativa, menos 6, menos 2 e menos 1. E os expoentes são pares, 2, 4 e 6. Vamos ver o que acontece com o resultado. Aqui eu tenho menos 6 elevado ao quadrado, então vai ser menos 6 duas vezes. Então aqui nesse caso eu multiplico os números, 6 vezes 6, 36. E analiso agora os sinais. Menos com menos, o meu resultado final vai ser positivo. Agora aqui, menos 2 elevado à quarta potência, então vai ser menos 2, 4 vezes. Multiplico os números, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E agora vamos analisar os sinais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E menos com menos, mais. Mais 16. Agora aqui, menos 1. Menos 1 elevado à sexta potência, então vai ser menos 1, 6 vezes. Vamos multiplicar os números. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai ser 1. E vamos analisar os sinais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E menos com menos, mais.
mais 1. Então, o que eu posso chegar à conclusão? De quando eu tenho uma base negativa, mas os meus expoentes são pares, os meus resultados são números positivos. Mais 36, mais 16 e mais 1. E a nossa última regra é parecida com a anterior, né? A gente vai ter potências de base negativa, menos 5, menos 7, menos 2, mas o que vai mudar são os expoentes. Do exemplo da regra anterior, os expoentes eram pares. Aqui agora os expoentes são ímpares. 3, 1 e 5. Vamos ver se vai mudar alguma coisa no resultado final? No primeiro exemplo, eu tenho menos 5 elevado ao cubo. Então vai ser menos 5 3 vezes. Multiplico primeiro os números, 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, fazendo uma continha, 25 vezes 5, 5 vezes 5, 25, fica 5 e sobe 2. 5 vezes 2, 10, mais 2 vai 12. Então, vai dar 125. Agora vamos aos sinais. Menos com menos, mais. E mais com menos, menos. Então, é menos 125. Agora, aqui no segundo exemplo, eu tenho menos 7 elevado a 1. Então, é menos, aqui nesse caso, vai ser menos 7 uma única vez. Então, o resultado vai ser menos 7. Aqui eu tenho menos 2 elevado à quinta potência. Então, vai ser menos 2 5 vezes. Então, vamos multiplicar os números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 16 vezes 2. 2 vezes 6, 12. Fica o 2 e sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1 vai 3. Então, vou ter 32. E vamos aos sinais. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais, e mais com menos, menos. Menos 32. Então, qual a conclusão que a gente pode chegar com esses exemplos? De quando a base é negativa e os expoentes são ímpares, o meu resultado final vai ser um número negativo. Diferente do exemplo anterior, quando a base ela é negativa e o expoente é par, os meus resultados foram números positivos. Agora, aqui nesse caso, quando a base ela é negativa e os expoentes são ímpares, os meus resultados são negativos. E eu encerro o vídeo de hoje sobre potenciação. Peço que vocês curtam esse vídeo, que vocês compartilhem e aqueles que não se inscreveram, que se inscrevam no meu canal. Então eu encerro, agradecendo a presença de todos. Beijos, até a próxima e fiquem com Deus.